Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Aleluia. Fique de pé. Se você pode, irmão, pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Pegue na mão dele. Pode soltar lá, irmão Elcio. Pegue na mão dele. Aleluia. E nós já vamos... Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você quer ser usado por Deus nessa noite? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos conforme a tua palavra. Enche-nos, enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, quem quer ser usado, levante a mão para o céu. Usa-me, Senhor. Ele vai te usar nesta noite. Se você acredita, adora Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui as nossas vidas, usa-nos, Senhor, usa-me. Diga para Ele, sonda-me. Diga para Ele. Diga para Ele nessa noite. Alapau e coupideramandarai. Enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Diga a Ele nessa noite. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me. Ele vai te usar. Sonda-me a tua igreja, quebranta-me, transforma-me, Senhor. Enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Decrete nessa noite ao Senhor. Foi cantado aqui que hoje pode ser o último culto. Som desses corações. E usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Ele vai te usar nessa noite. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Se você pode nessa noite, e se você tem comunhão com a pessoa que está do teu lado, dê um abraço nessa pessoa. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã. Dê um abraço nele nessa noite. É culto da família. Quem sabe essa pessoa precisa de um abraço seu nessa noite. Abrace ele, abrace ela. Ele vai te sustentar. Eu estou sentindo Ele aqui. A presença dEle é real nesta igreja. A presença dEle é real em nossos corações. Enquanto você está aqui com tua família, muitas mães estão chorando. Muitos pais estão chorando, mas Ele te trouxe aqui, porque Ele ainda tem a promessa. Glória àquele que vive, àquele que reina. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não posso, mas Tu pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Então nessa noite, pela misericórdia, olha para nós. Fala mais uma vez com os Teus filhos, pelo poder da Tua palavra. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 32. Mateus 27, 32. Eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra profunda para o meu e para o teu coração. Mateus 27, 32. Você que achou, dê um glória a Deus para Jesus. Vamos ler, diz assim o texto. Ao saírem, encontraram um homem chamado Simão Cirineu e o forçaram a que carregasse a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira,
Deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, lançando sorte, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. E sentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo os chefes dos sacerdotes com os escribas e os anciões, escarnecendo, diziam: salvou outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se de fato ama, pois disse: sou filho de Deus. Até mesmo os ladrões que com ele estavam crucificados o insultavam. Amém? Se assente, batendo palmas para Jesus. Nesta noite, culto denominado da família, eu não poderia trazer uma outra palavra que não fosse sobre Jesus Cristo. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar na Bíblia várias passagens. Nós vamos encontrar na Bíblia vários textos que mencionam acerca de Jesus. Mas quando nós abrimos os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos conhecidos como evangelhos cristocêntricos, que são os evangelhos de Cristo, nós vamos encontrar nesses evangelhos escrituras que falam acerca de Jesus, escrituras que falam acerca do Mestre. E quando eu abro a Bíblia em Mateus capítulo 1, eu vou ver a história de uma mulher chamada Maria e de uma mulher chamada Marta. Maria, mulher de José; Marta, mulher do profeta, do sacerdote Zacarias. Isabel e Maria, 2 mulheres escolhidas por Deus para dar à luz a 2 profetas na terra. 2 mulheres escolhidas por Deus para dar à luz a 2 homens que mudariam a história de Israel. Porém, um preparou o caminho para que o outro viesse continuar a boa obra. Conhecemos a história. No capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que após o nascimento de Jesus, vão estar vindo até Jesus alguns reis magos, alguns príncipes, que estarão entregando a ele ofertas pelo seu nascimento, pois eles sabiam que pela profecia de Isaías, do capítulo de número 9, versículo de número 6, que Isaías disse: um menino se nasceu, um filho se nos deu, e sobre ele está o poder. Eles sabiam que havia nascido o rei de Israel, o rei dos judeus. Então eles foram encontrar a este menino. Eles foram encontrar a este menino que era um rei. Mas este menino não nasceu num palácio, não. Este menino não nasceu numa casa bonita, não. Este menino nasceu numa manjedoura, num lugar simples, num lugar humilde. Quem poderia dizer que ele era um rei? Quem poderia dizer que ele era um escolhido? Mas a história vai dizer que o menino vai crescer. A história vai dizer que o menino vai se desenvolver. A história vai dizer que o menino vai criar um caráter. E na sua caminhada a Jesus Cristo, quando ele chega nos seus 30 anos de idade,
pois pela lei judaica, um homem, para ser responsável, ele passa a ser responsável a partir dos seus 30 anos. Aí eu pergunto, ontem o pregador falou algo que me chamou a atenção na vigília. Jesus não apareceu nos 13 anos, Jesus não se mostrou nos 14 anos não, porque se ele se mostrasse, ele seria morto. Jesus estava escondido, porque ele sabia a sua hora de aparecer. E a história diz que a partir dos 30 anos de idade, agora havia esse homem chamado João Batista, um homem que batizava com água, às beiras do rio Jordão, um homem que vivia no deserto, um homem que comia mel silvestre e gafanhoto, um homem que vestia uma roupa, aleluia, que eu e você não vestiríamos, mas ele vestia porque ele era um profeta. E a Bíblia diz que esse João Batista agora está batizando à beira do Jordão, e ele batizando e fazendo a sua palavra, pois a palavra de João Batista era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eu batizo com água, mas virá um após mim que o batizará com fogo e com o Espírito Santo. Este João Batista agora, em uma das suas caminhadas, ele está batizando. A história diz agora que João Batista agora batizando, de repente vem descendo alguém para ser batizado por João. Este alguém não era ninguém, nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Quando João olhou para ele, João já viu que não era uma cobra, João já viu que não era uma serpente. João olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tirará o pecado do mundo. E eu não sou nem digno de desatar as alparcas dos seus pés. Após João ver isso, Jesus chega e João diz: eu que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus olha e diz: não, me batize, para que se cumpra as escrituras, para se cumpra o que foi escrito. E a história vai seguir dizendo que Jesus é batizado. Após ele ser batizado, Jesus agora, ele vai tomar posse de um ministério. Jesus agora, ele vai tomar posse de uma chamada profética. Jesus agora, ele vai tomar posse de algo que eu e você também temos o direito de tomar, que é uma chamada missionária, uma chamada de ganhar almas, uma chamada de ir aonde estamos drogados, uma chamada de ir aonde estão as prostitutas. Mas pregador, tu vai chegar a evangelizar a prostituta? Eu olho para a Bíblia, eu vejo uma prostituta, ela via ser apedrejada pelo seu pecado. A lei mandava matar, a lei mandava executar, mas o mestre não. O mestre, quando ele olhou para aquela mulher, ele disse: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, meu irmão, se alguém olhar para você e dizer que você não vai dar nada, é mentira. Se alguém olhar para você e dizer que você não serve, é mentira. Quem disse que Deus precisa da opinião do homem para trabalhar, é mentira. Deus só precisa que você se renda aos pés dele. E a história vai dizer que Jesus agora no capítulo 3 é batizado. E após ele ser batizado, o Espírito Santo, ele pousa como uma pomba sobre os ombros de Jesus. A Bíblia diz agora que no capítulo 4, Jesus vai ser levado para um deserto pelo Espírito. Jesus está lá 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, creio eu, com fome. E no último dia o diabo se apresenta. No último dia o diabo vem e ele vai oferecer algumas coisas para Jesus. O diabo aparece porque ele sabia que Jesus estava fraco, ele sabia que Jesus estava com sede, ele sabia que Jesus estava com fome. O que foi que ele ofereceu? Ele ofereceu pão, ele ofereceu comida, ele ofereceu reinos, ele mandou Jesus se lançar abaixo. Mas a Bíblia diz que quando ele diz: ei,
Se tu és o Filho de Deus, lança-te para baixo, porque a palavra diz que os anjos te segurarão. Jesus olhou e disse: meu amigo querido, não tentará o Senhor teu Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão e come. Jesus olhou e disse para ele: meu amigo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de papai. Agora ele vem pela última vez e fala para Jesus: ei, está vendo tudo isso? Se prostrado me adorares, eu te darei. Jesus agora olha para o diabo com aquele olhar de chama de fogo, com aquele olhar poderoso, e ele diz: Satanás, assim diz o meu Deus, o meu Pai que está no céu, somente adorarás e prestarás culto a Deus. A Bíblia diz que automaticamente Satanás se retira. Não é assim na minha e na tua vida? Eu e você estamos firmes na presença, eu e você estamos firmes na rocha, mas o diabo, ele sabe a nossa fraqueza, o diabo, ele sabe o nosso ponto fraco, e ele vem e lança a seta, ele vem e lança o dardo. Mas eu quero dizer para você, Mateus 24:35 diz: passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Deus não irão passar. João 17:17, santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 33 vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis libertos. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, é a tua palavra. Quem ama a palavra, quem ama a palavra. Alabaia, súpia, mandarábia. Quer derrotar o diabo na provação, quer derrotar o diabo no deserto, quer derrotar o diabo na prova, vai para a palavra. Quer derrotar o diabo na tentação, vai para a palavra. Aleluia. Por isso que eu amo a palavra, por isso que eu gosto da palavra. Eu amo louvor, eu louvo. Mas quando eu me deparo com esta palavra, eu vejo nela uma bússola que ela me guia, mas ela tem dois caminhos: ou o céu ou o inferno. A Bíblia diz agora que Jesus vai seguir tua trajetória. A Bíblia diz que Jesus agora vai seguir o seu caminho na terra. Ele vai ser um homem que onde ele passa milagre, que onde ele passa cura, que onde ele passa libertação. Porque eu vejo pela Bíblia, onde Jesus chega, o crente não consegue ficar calado. Aonde Jesus está, o crente não consegue ficar de boca fechada, não. Sabe por quê? Porque é uma presença tão gostosa, é uma glória tão maravilhosa. Aleluia. Eu estou sentindo que ele chegou nessa noite e ele vai marcar a história de muita gente aqui. Ele vai marcar a chamada de muita gente aqui. Pessoas que chegaram frustradas, pessoas que estão atravessando o deserto, pessoas que estão atravessando meu Deus, a provação, e olham para o lado, não tem nada, olham para o outro, não tem nada, olham para a frente, tem o mar, olha para trás, tem Faraó. Mas eu quero dizer para você, perante a palavra, Deus vai te dar vitória. Aí muitos olham e dizem: mas irmão, tu está na prova e ainda dá glória. Mas irmão, tu está na dificuldade e ainda dá glória. Me mostra na Bíblia um profeta que ele não foi provado. Me mostra na Bíblia um profeta que ele não passou pelo vale para depois ele chegar na rosa. Me mostra pela Bíblia um profeta que antes de ele comer picanha, ele teve que comer dorso, ele teve que comer frango, ele teve que comer ovo. Me mostra na Bíblia. Ei, meu amigo, Deus te levantou nesta última hora para te dizer: há uma chamada, há um projeto de Deus. O diabo tem para mandar. Ei, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão e vai recebendo de Deus o milagre.
Ele já chegou. A história vai dizer que Jesus, ele vai seguir uma caminhada e vai ser perseguido pelos seus próprios, por aqueles que são da casa de Israel. A Bíblia diz que Jesus, na sua caminhada, ele vai trilhar uma trajetória de espinho, ele vai trilhar uma trajetória de marcas, porque eu vejo pela Bíblia, Deus não pode usar ninguém grandemente sem ter marcas. Jesus não pode usar ninguém grandemente sem ter um lombo chicoteado. Jesus não pode usar ninguém grandemente sem passar pelo vale. Me diga na Bíblia um profeta que foi usado sem passar pelo vale? Não. O próprio Jesus, ele não foi aceito pelo seu. Os seus o condenaram, os seus o julgaram, os seus disseram que ele não ia ser nada, os seus não acreditaram que ele era o Messias, e até hoje não acreditam. Mas eu vejo pela Bíblia, eu vejo pela palavra, eu vejo pelo Espírito Santo, que o nosso maravilhoso e conselheiro Jesus, ele está neste lugar. Eu vejo pelo Espírito Santo que o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 16, vai dizer: João, e nos meios dos candelabros vi alguém semelhante ao Filho do Homem. As suas vestes eram longas e cingidas ao redor do peito com um cinturão de ouro. Seu cabelo era branco como a neve. Em seus pés eram como um latão reluzente. A sua voz é como uma voz de muitas águas. Em seu peito estava uma estola sacerdotal da ordem de Melquisedeque, e em sua coxa estava escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele está aqui, ele chegou. Pegue na mão do irmão, pegue na mão do irmão. Vou dar lugar nessa madrugada, nessa noite. Pegue na mão dele, pegue na mão dela, porque aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem os pés como latão reluzente, e a Bíblia diz: pegue na mão dele, que João continuou dizendo: ele era o que foi, ele era o que é, ele era o que há de vir, ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Se você crê nisso, pelo amor de Deus, levanta a mão e adora. Vai recebendo de Deus aí, vai recebendo de Deus aí, vai. Estamos falando em nossas mensagens de José, de Josué, de Davi, mas estamos esquecendo do centro do evangelho, que é Cristo. Estamos esquecendo do centro do evangelho, que é Jesus. É bonito pregar sobre Davi, eu gosto. É bonito pregar sobre Moisés, o mar se abrindo, eu gosto. Mas quando eu olho para Jesus, eu me deparo com alguém que ele tem poder para mudar a vida de uma pessoa. Moisés não pode mudar a tua vida, Moisés morreu. José não pode mudar a tua vida, José também morreu. Davi muito menos, Davi também morreu. Mas existe um que venceu a morte. Existe um que venceu a morte. A Bíblia diz, no capítulo de número 26, no verso de número 23, que Jesus agora, ele está com seus discípulos, e ele vai fazer a última ceia. Ele vai fazer a ceia agora com seus discípulos, e ele está sentado com seus 12 discípulos, 12 homens que ele separou.
12 homens que ele escolheu, 12 homens que ele santificou e que ele derramou a sua presença. A Bíblia diz que agora ele está ali, e ele vai pegar e vai fazer o ato da ceia, que todos conhecemos no livro de Coríntios capítulo 11. Jesus vai fazer o ato da ceia, Jesus vai cear com os seus discípulos. A Bíblia diz que enquanto ele está ceando com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus agora, ele vai dizer: ei, meus amigos, meus irmãos, eis que nesta noite, um de vós me trairá. E tem mais uma: é aquele que colocar a mão comigo na bandeja, é aquele que colocar a mão comigo no prato. A Bíblia diz que automaticamente um tal de Judas Iscariote, ele coloca a mão no prato com o Messias. O Messias olha para ele e diz: vai e faz ligeiro o que tu tem que fazer. Sabe o que eu entendo por essa palavra? Muita gente que coloca a mão no prato com a gente, ela vai trair a gente. Muita gente que diz ser amigo da gente vai falar mal da gente pelas costas. Muita gente que diz ser da gente vai criticar lá fora quando sair pela porta. Muita gente que diz ser da igreja, que diz amar o pastor, vai falar mal do pastor lá fora. Mas eu tenho uma palavra para ti: se tu vai fazer isso, vai e faz rápido, porque lá na frente Deus vai levantar para mostrar que a palavra. A Bíblia diz que Jesus vai continuar dando o seu sermão. Judas sai, e Jesus vai dizer mais uma, que Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre, eu não sou esse. Mestre, eu nunca te negarei, eu te amo. Jesus vai olhar e vai dizer: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu ainda me negará nessa noite. A Bíblia diz agora que a história vai seguir, a história vai continuar, e Jesus vai ir para o monte agora. Ele leva os seus discípulos, e ele está orando, ele está clamando, ele está pedindo a Deus, ele está intercedendo, porque ele sabia que a sua hora estava chegando, ele sabia que o seu momento estava findando na terra. E a Bíblia diz que ele no monte orando, que ele no monte clamando a Deus. A Bíblia diz que Jesus dobra o seu joelho, e Jesus orando, porque eu creio que a oração de Jesus, ela não era uma oração que nem a minha e a tua, muitas vezes da boca para fora, não. A Bíblia diz que quando ele orava, quando ele clamava, da sua cabeça escorriam, aleluia, Jesus, escorriam suores, gotas de sangue, porque ele sabia que o seu momento estava chegando. E ele começa a orar, ele começa a clamar, e eu creio que ele vê uma cruz, e eu creio que nessa cruz ele se vê pregado, ele se vê ali como um homem amaldiçoado pelos homens, mas honrado pelo Pai. Ele se vê pregado naquela cruz, e por um minuto, eu creio que aquele pensamento que a Bíblia diz que por um minuto Jesus olha e diz: Pai, se possível afasta de mim este cálice. Eu creio que nesse momento Satanás pensou: ele vai desistir, ele não vai até o fim da cruz, ele vai parar. Eu sabia que era fogo de palha, eu sabia que ele chegou na igreja, mas ele ia cair lá fora. A Bíblia diz que Jesus, por um minuto ele fala isso, mas de repente ele tem uma visão, e não é uma visão mais da cruz, é através da cruz. Ele vê um povo, ele vê uma geração, ele vê uma nação que está hoje na igreja pentecostal Visão Cristã, e ele olha e diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas ele no mesmo momento ele repensa e diz: ah, Pai, mas sobretudo não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque ele olhou que nesta noite do dia 27 de agosto de 2016 estaria um povo que adora em espírito. Olha aí, olha aí, olha aí, está recebendo, levante a mão, receba, receba, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Vai recebendo aí uma unção,
uma unção. Quem crê, receba. Quem crê, receba. Quem crê, receba. Urapaiacamanda. Lipos. Lipatarassu. Lipataracandarai. O sangue de Jesus está caindo no meio da igreja. Jesus sou a gota de sangue, mas ele não desiste do seu propósito. A história diz que o mestre agora, no capítulo 26 do verso 57, ele será levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. Ali ele será julgado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus. Ali ele será interrogado acerca daquilo que ele vai pagar, do seu crime. A Bíblia diz que eles vão julgar a Jesus. Eles vão agora fazer um ato que acontece muito dentro das nossas igrejas. O irmão julga o outro, o irmão olha o defeito do outro, o irmão olha o problema do outro. Mas eu fico feliz que a minha Bíblia diz: do que adianta tu querer tirar o cisco que está no olho do teu irmão, mas tem a trave no teu? Do que você adianta criticar o teu irmão? Aí você pergunta: eu vou falar porque Deus está mandando eu falar. Aí tem gente que critica, mas o irmão grita demais. O irmão ele quer se aparecer. Eu quero dizer uma coisa para ti, irmão, cheio do Espírito Santo, que você se diz, e pregar para os drogados na rua tu não quer, e pregar nos abrigos para quem está sem moradia tu não quer ir. Mas criticar o irmão que está dentro da igreja, tu critica. É tempo de você tirar a trave que está no teu olho e somente fazer aquilo que Deus quer. A Bíblia diz que Jesus ele é julgado. Mas naquela época era época de Páscoa. E Jesus ele foi sentenciado. Mas como Caifás não queria a culpa sobre si, eles levam Jesus até a casa de Pilatos. E lá havia um outro homem que estava preso pelo nome de Barrabás. Esse sim era um ladrão, um agitador. A Bíblia diz que quando Jesus está lá, a Bíblia diz que agora eles são levados para fora. E como costume da Páscoa, um era solto e o outro era condenado à crucificação. E a Bíblia diz agora que este homem pelo nome de Barrabás e este outro pelo nome de Jesus. Antes disso, Jesus vai passar por uma sessão de chibatada, por uma sessão de tortura, aonde ele permaneceu fiel pela minha e pela tua vida até o fim. 40 chibatadas mais uma. Você aguentaria? Você suportaria isso? Você suportaria apanhar pelo teu irmão? Você suportaria sofrer pelo teu familiar? Jesus sofreu. Jesus foi um homem, mas também foi o Deus que sofreu pela minha e pela tua vida. E a história diz que este Jesus agora, ele vai ser levado para ser julgado pelo povo. Ele vai ser levado para ser julgado pelos homens, pelos seus. E a Bíblia diz que lá está Jesus e Barrabás. E alguém vai escolher quem é o povo. Aqueles que se diziam cristãos, aqueles que se diziam homens de Deus e mulheres de Deus. A Bíblia diz que enquanto estão lá os dois, eles começam a dizer: solte a Barrabás e crucifiquem a Jesus.
Sabe o que é isso, irmão? É para eu e você aprender que quem está do nosso lado, dentro da igreja, não crucifique nem mata ele, não. Estende a mão, dá uma palavra. E a Bíblia diz que Jesus vai ser levado para o madeiro. A Bíblia diz que Jesus vai ser crucificado. A Bíblia vai dizer que o mestre agora, ele vai ser, aleluia, Jesus, pendurado pelas suas mãos e seus braços. Vão fincar em suas mãos pregos. Vão colocar em sua cabeça uma coroa de espinho. Mas ele em nenhum momento ele vai dizer, não, eu não vou por eles. Em todos os momentos ele vai dizer, eu vou sofrer por causa do Joãozinho, eu vou sofrer por causa da Maria, por causa do Pedro, por causa do Paulo, eu vou sofrer por causa dos discípulos, eu vou sofrer por causa de uma nação, mas eu não vou desistir. E a Bíblia diz que lá vai Jesus agora ao caminho do Gólgota. Mas como costume da Páscoa, este homem ao qual nós lemos pelo nome de Simão Cirineu, um homem que morava no campo, a história vai dizer que de ano em ano, época de Páscoa, este homem ele via Jerusalém sacrificar, mas tem um porém, ele era um crente religioso, ele era um crente que só adorava em época de festa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A gente só adora quando tem congresso e quando tem vigília. A gente só adora quando vem um pregador de nome. A gente só adora quando vem o cantor de nome. Mas esse Jesus que nós servimos, a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros. Ele não quer falso, ele quer verdadeiro nessa noite para adorar a ele. E a história diz que agora este Simão está vindo da sua casa. Ele deixa na sua casa a sua esposa. Ele deixa o seu filho Alexandre e seu filho Rufo. E vem para Jerusalém sacrificar. Vem para Jerusalém entregar seu sacrifício. A história diz que ele vinha com uma orla sacerdotal, um manto sacerdotal, branco, de linho fino, branquinho. Mas para ele entrar dentro do santo, para ele entrar dentro do altar para sacrificar a Deus, para ele entrar no templo, a sua veste tinha que estar limpa, porque senão Deus não aceitava o sacrifício. E a história diz que ele está vindo, e ele se depara com uma multidão, e no meio desta multidão um homem carregando uma cruz. E a história vai dizer que ele, de curioso, porque ele podia bem ir para o templo oferecer seu sacrifício, mas ele, de curioso, foi lá ver o que estava acontecendo. E alguém estava gritando: mata, crucifica, mata, crucifica. E a história diz que quando ele chega perto da cruz, os sacerdotes não, os soldados vendo aquilo, eu creio, porque alguns pregadores eles erram, irmão. Eles dizem que Jesus caiu. Jesus não caiu. Tu está assistindo muito o filme de Cristo na TV. Jesus não caiu. A Bíblia não diz que ele caiu. A Bíblia não menciona. Creio eu, conjecturando pela Bíblia, que o soldado, vendo que Jesus estava quase perdendo as forças, para que fosse mais rápido, ele disse: vamos colocar alguém para ajudar ele, vai ser mais rápido e não vai ter muito trabalho. E lá vai, Simão está perto, eles olham: é você. Mas Simão diz: como eu? Olha a minha veste, eu estou indo para a festa, estou indo para oferecer meu sacrifício. É você. Mas como? Eu quero oferecer. É você. A Bíblia diz
que Simão ajuda Jesus. Mas tem um porém, Jesus estava sangrando. A história diz que o sangue de Jesus manchou a veste de Simão. Já não ia poder sacrificar mais, porque a veste estava suja. Aqui nós temos duas coisas. Simão, ele manchou sua veste com o sangue de... Mas tem muita gente que anda amansando a veste com o sangue do pecado. Eu vou falar e você vai dar um glória mais forte. Tem muita gente manchando sua veste com o sangue do pecado. E aí quer que Deus aceite o sacrifício. Mas Deus só aceita o sacrifício que tem a veste manchada pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que este mesmo Jesus, ele agora é crucificado. Ele agora está no madeiro. Ele agora está pendurado pela minha e pela tua vida. E quando esses homens começam a acusar a Jesus, dizer: se tu é o filho de Deus, desce daí. Pede para o teu pai te largar da cruz. Eu creio que o diabo estava lá no inferno, dizendo: ele vai desistir. Ele não vai conseguir. O sofrimento é tão grande. Mas lá está Jesus. E a Bíblia diz que por último, Jesus, ele olha para o céu e diz: Pai, por que tu me desamparaste? Mas sabe por que o Pai que estava no céu não olhou para Jesus? Porque no momento que ele foi pregado, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tudo estava sobre ele. Imagine você o pecado de uma humanidade inteira sobre o Filho. Eu creio, muitos dizem que o diabo estava fazendo festa. Morreu. Não. O diabo não queria que Jesus vencesse a cruz. Porque ele sabia que se ele vencesse a cruz, ele ia vencer a morte. Creio eu que no momento que Jesus padeceu, morreu, que ele deu o seu último fôlego de vida para falar, creio eu que agora o diabo está lá no inferno no seu trono, conjecturando. Ele está sentado. E lá ele está. E ele sabe de uma notícia. Sabe aquele que se dizia o Messias? Morreu. Foi mais um dos profetas que se dizia homem de Deus. Mas só que tem um porém. Jesus morreu, mas Jesus morreu para descer lá no inferno, pegar a chave da morte e da vida. E lá está o Satanás, o diabo. Creio eu que tem um portão, conjecturando. E lá está indo Jesus caminhando. E está lá os capetinhas de guarda no portão. Estão lá. Só que no inferno não tem luz. Mas só que de repente, os capetinhas olham de longe. Que é isso? Aqui nunca teve luz, sempre foi escuro. O que está acontecendo aqui? E a luz vem se aproximando. E a luz vem se aproximando. Eu vou parar quando tu dá glória. A luz vem se aproximando. Vem se aproximando. E a Bíblia diz que quando a luz se aproxima, a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, irmão, que chegará um dia que todo joelho terá que se dobrar. Quando a luz foi chegando, eu creio que os capetinhas ficaram assim, ó.
batendo coxa, e foram se ajoelhando, porque a luz era tão forte, que eles caíram de joelho. Sabe o que Deus está dizendo para você? O teu adversário, quando ele ver a luz que está na tua vida, ele vai cair de joelho, porque onde tem a luz tem a presença de Deus. E lá está o diabo no seu trono. Jesus chega para ele conjecturando e diz: ei, faz um favor, me dá a chave da morte e da vida, e tem mais uma, me dá a chave do inferno. O teu inimigo, ele não tem nem casa, a casa nem é dele, ele não tem a chave. Romanos 8, primeiro vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quem está em Cristo nessa noite? A Bíblia diz que agora este Simão, ele não vai poder ir para a festa, ele não vai poder ir para a sua casa, pois estava manchado com sangue. A Bíblia diz que o sangue na Bíblia, ele significa purificação. Na dispensação de Moisés, que era a dispensação da lei, quando o povo queria que o seu pecado fosse perdoado, ele sacrificava um cordeiro. O sangue do cordeiro era escorrido, que simbolizava o perdão, a misericórdia. E a história diz que quando Moisés, ele foi libertar o povo do Egito na última praga, Deus disse: Moisés, tu fala para os filhos de Israel mancharem os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro imaculado, ou seja, limpo, puro. Aquele que tiver a porta com sangue, esse o anjo não vai entrar para matar o primogênito. E lá vão eles, mancham as portas com sangue. Sabemos a história. Então o sangue quer dizer o perdão do pecado. Levante de pé. Simão volta para sua casa, junto com o sangue do cordeiro na sua veste. Se você entendeu o que eu disse até agora, você vai dar um glória, eu não vou precisar nem mandar. A história diz que quando Simão volta, lá está sua esposa, seu filho Rufo e seu filho Alexandre. Até então eles eram uma família religiosa, como eu falei no começo. Agora eu vejo Simão chegando em casa, sua esposa olha e diz: mas já, meu marido, tu não ia ficar para a festa? Só que de repente ela olha para a camisa dele: meu Deus, o que é isso? É sangue? Ele: é, mulher, tive que ajudar um tal de Jesus Cristo, e o sangue dele passou na minha roupa, sujou, não pude ir para a festa. Perdi de sacrificar, perdi de receber o meu milagre. E lá vai a mulher, abraça ele: meu marido. Só que tem algo que acontece. O sangue de Jesus que passou em Simão, agora ele passa para a mulher. E agora os filhos chegam apavorados: meu Deus, meu... Lá vai os filhos e abraçam o pai e a mãe. Acontece outra coisa mais tremenda. O sangue de Jesus, que purifica todo o pecado, que passou em Simão, passou na mulher, passou em Alexandre, passou em Rufo. Faz assim com a tua mãozinha. Oh, glória. A Bíblia vai dizer que após isso acontecer na vida de Simão, seus filhos viraram missionário, não mais religioso. Sua casa virou uma casa missionária.
Sua esposa virou missionária e ele virou um pastor. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O sangue de Jesus, que purifica o homem do pecado, ele está nesta igreja hoje. E Jesus está dizendo para mim que o sangue dele está passando em muitas vidas. Vai recebendo agora o sangue aí. Vai recebendo o sangue aí. Vai recebendo, vai recebendo. Eu te dou a oportunidade de adorar a ele por um minuto. Adora ele, adora ele, adora ele por um minuto. O sangue dele está descendo na nave da igreja, está descendo aqui na frente, está descendo no altar. Vai adorando a ele, adora ele por um minuto, adora ele, adora ele. Eu quero fazer algo profético nessa noite. Pegue na mão desse irmão com carinho, até ele dar um glória. Feche os teus olhos. Isso daqui vai virar uma panela de pressão. A Bíblia diz que onde o sangue toca, há uma transformação. Feche os seus olhos. Deus está falando para mim aqui nessa noite, que há uma nuvem de unção sobre esta igreja. Deixa Deus te usar no teclado, Ivarão. Há uma nuvem de unção sobre este lugar. Mas para Deus derramar, Ele está dizendo para mim que é preciso você ser sincero nessa noite. Esqueça o que está lá fora nesse momento. Esqueça. Porque a nuvem de glória que está aqui, ela quer tomar conta desse ambiente. Eu vou te dar a oportunidade de você dar glória e aleluia para Jesus. Enche essa casa de glória a Deus, aleluia. Enche, enche, Pai do céu. Esta unção que está descendo neste lugar, eu te peço. Aonde estiver um crente que quer ser cheio nesse momento, Pai, vai pegando ele agora. Vai pegando ela agora. Vai pegando ele agora. Aonde tem a marca do sangue na porta, se tem algum crente aqui que tem a marca do sangue na sua vida, vai recebendo de Deus agora. Alapaz, Lipacabás, Urapatás, Picamandarás, Lipatacandarás. Deus está dizendo: entrega a mistério, entrega a profecia agora. Vai, 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 vai. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Vai recebendo aí de Deus. Ele estendeu suas mãos para mim. Ele está estendendo as mãos. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu Deus está as dizendo suas para mim mãos para que a mim, partir de hoje Ele está manchando a tua minha casa com alma o sangue do estava Cordeiro, longe do caminho para do você entender Senhor. que é Ele.
Ele vai derramar algo na tua vida hoje. desprezível Que nem você vai entender. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz. Ele desceu, ele desceu. Quando Ele desceu na estendeu terra. as suas Ele desceu na mãos terra. para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Deus está bradando aqui. Alá para céu. Deus está bradando aqui. Ai, que mandarás. Eita, meu Deus. Irmã Joyce. Pobre e Joyce. perdido, sem Vem Deus, sem Jesus. Ao que eu Quando Ele amasto estendeu e que a mão turai a as céu. suas mãos Irmã Carla, vem aqui. para Vem aqui, irmã Carla. Vem aqui, irmã Carla. Vem aqui. Alaparachuri mandarai, achou de que mandarácia. Eu quero que vocês duas peguem na mão da irmã aqui. Deus, Ele deu uma autoridade para vocês duas nessa noite. Uma autoridade de ganhadora de alma. Uma autoridade que o homem pensa que não é dele, mas é. não E Deus são está mais derramando do céu na minhas. vida de vocês e vai transmitir para ela. Santo Alapau e show, Senhor, Lupandarabachura. Vai em recebendo aí, tuas transmite para ela mãos agora. eu O as malsão, entrego o lapachou, riproute a lapovo, com que instrumento mandarácia, de riproute amor. mandaraia, alapoute povo, que Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça minhas mãos as suas mãos e mudar hoje a história de Vem alguém. pra frente. Usa-me, usa-me. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Vem pra frente. Os meus pés não são mais meus pés, são teus pés, Senhor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Ei, Faça minhas mãos as suas mãos e Ei. muda hoje a história de alguém. vira de frente pra pessoa que tá do teu lado. Vira de Usa-me, frente pra pessoa que tá do teu lado aí. usa-me. Vira de frente. Se minhas pra ela. mãos te De servem, frente. usa-me. Vira de frente pra pessoa que tá do teu lado. Alaparachura mandarabacamandaraia. Ouça minha voz, ensinarei as pessoas te Vira de frente aí. adorarei. Vira de frente pra pessoa que tá do teu lado. Usa minha boca e falarei mão da pessoa de por frente onde aí. eu andar. Vai, pega de frente. Pega na mão dela de frente aí.